Olá, amados irmãos, mais uma vez nós chegamos a você para trazer mais uma aula do nosso estudo do MDA, do Método Discipulado Apostólico da Igreja Fonte da Vida, representando aqui o apóstolo César Augusto, a bispa Rúbia. Nós trazemos a você toda semana uma aula, do nosso chamado D1, D2, no caso, nós estamos estudando o D2, que é o poder da cruz, a 10ª aula, mantendo a sua liberdade. Vamos fazer uma oração, pedir para o Senhor nos abençoar, falar conosco, né? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que a tua unção venha sobre nós, Pai, venha sobre mim, para ministrar essa aula, sobre cada um que está assistindo esse vídeo, ouvindo, Senhor, que o teu Espírito Santo abra o entendimento e nos faça, Senhor Deus, viver esses princípios da tua palavra, Senhor, com a graça, com o poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, amado, pode abrir a sua apostila aí na página 63, é a 10ª aula, mantendo a sua liberdade. Toda essa apostila falando sobre o poder da cruz, falou muito sobre guerra espiritual, falamos muito sobre a luta que nós travamos como cristãos, a luta espiritual, né? E a obra poderosa do Senhor Jesus. Por isso chama o poder da cruz. Porque a obra de Jesus na cruz nos deu poder para vencer toda a obra do diabo. Agora, tem as atitudes que nós devemos tomar, né? As posturas, e sobre isso que nós temos falado em todas essas aulas, em especial nessa 10ª aula, mantendo a sua liberdade, como diz o texto aí de Gálatas 5:1, que está aí na apostila aí, para a liberdade, pois foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que a palavra de Deus fala isso? Justamente porque é possível que o cristão, tendo sido liberto, tendo da parte de Deus a autoridade da qual nós falamos todas essas aulas, de repente por alguma, digamos assim, uma bobeira, né? De repente por alguma atitude, uma omissão, uma situação, ele pode permitir-se ser escravizado de novo. O inimigo não tem mais poder de tomar o espírito do convertido, aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, a não ser que ele abandonar a fé. Mas se o espírito está ali, o demônio não entra no espírito. Mas, às vezes, a falta de fé, as atitudes, a postura errada, faz com que o diabo tenha acesso a oprimir de tal maneira o cristão que parece, às vezes, até possesso, né? Trazer opressão, e o cristão começa a viver uma vida aquém da liberdade que o Senhor nos deu. Começa a viver uma vida de fracasso, de derrota. O inimigo começa a levar vantagem, né? Sendo que ele não tem mais esse direito e nem essa possibilidade se o cristão estiver firme na fé. Diz aqui na página 64, é importante entender que permanecer livre das prisões satânicas não é algo automático. Isso requer vigilância e um comprometimento da sua parte. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para manter a sua liberdade. Isso é importante, né? Primeiro, o que devemos fazer? Primeiro, versículo, parte 64.1.1 aí está escrito assim: conscientemente permita que Jesus seja o Senhor. Isto é, aquele a quem você obedece de todas as áreas de sua vida. Primeiro, então, é ter essa atitude, essa consciência, 24 horas por dia, do senhorio de Cristo. De que nós somos servos dele. Em nenhum momento você permitir-se ser o dono da sua vida, entendeu? Em nenhum momento você se achar talvez tão espiritual que você acabe esquecendo de Jesus, de submeter-se a ele. É estar todo momento em submissão, em obediência, consciente de que ele é o Senhor e que por esse senhorio é que você tem a vitória. A vitória não é por nós. Eu, você, nenhum de nós é bom o suficiente para vencer o diabo. É Jesus que vence. Se nós estivermos em submissão a ele, amém, a vitória é nossa. Então, ter essa consciência. Segundo, mantenha uma rotina
para uma vida espiritual saudável. Viu? Tem que ter uma rotina, atos, ações. Tenha um tempo de oração silenciosa, diária, tempo de oração. Leia sua Bíblia diariamente. Se você puder, tenha um plano de leitura bíblico, siga. Se nós não tivermos disciplina, irmãos, não adianta, tá? Eu oro quando eu tiver vontade, eu leio a Bíblia quando eu sentir. Você não faz isso nem para comer, às vezes, né? A gente tem, às vezes, ali aquele horário para comer, tem horário para trabalhar. Tem que ter disciplina para orar, para ler a palavra. Comprometa-se em aliança com a fonte da vida, né? Ter aliança com a igreja, fonte da vida. Esteja constantemente deixando-se encher pelo Espírito Santo. Efésios 5,18 fala: enchei-vos do Espírito. Que essa seja a atitude nossa todos os dias. Espírito Santo, me enche. E como eu faço? E o que eu faço, né, para me encher do Espírito Santo? Buscar o Senhor, orar, louvar ao Senhor, vida de santidade, clamor, submissão, para viver uma vida cheia do Espírito. Terceiro conselho, para que nós mantenhamos nossa liberdade, 1.3 aí, assuma a responsabilidade diante das dificuldades da vida, tá? A responsabilidade é minha, é sua. As nossas lutas, eu não posso ficar culpando o meu pai, minha mãe, minha esposa, meu pastor, Deus, o diabo. Não, né? O que é minha responsabilidade eu tenho que fazer. Não espere, diz aí, que outros lutem as suas batalhas por você. Eu tô passando por essa luta e meu pastor tem que lutar por mim. Não, o pastor pode ajudar, você deve procurar, deve nos buscar mesmo, estamos aqui para isso. Mas a sua luta, Deus permite a luta que você pode enfrentar e vencer, diz a palavra, tá? Ninguém recebe um problema maior do que ele pode enfrentar. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, se Deus permitiu a tua luta, é porque Ele sabe que você é capaz. Então, a responsabilidade é sua. Não seja passivo, segundo o conselho, né? Isso deixa acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Temos que ter atitudes. O que eu posso fazer para enfrentar essa batalha? Terceiro, não volte aos velhos padrões que causaram-lhe tantos problemas anteriormente. Jamais. Né? Não faça isso. Eu estou servindo a Deus e a luta está tão grande, eu acho que eu vou voltar na vida que eu vivia. Não faça isso, porque daí é que o diabo arrebenta com a tua vida de vez. Né? Ponto 4. Se você deve algo a alguém, esteja disposto a restituir. Porque a dívida, e aqui nós vamos explicar a questão da dívida, não é só dinheiro, mas também, né, é uma amarra que você tem. Então, se você está devendo um dinheiro para alguém, por exemplo, ainda que seja antes de ser convertido, né? Antes de você receber a libertação, coloque o propósito de restituir. Procure a pessoa, pague o que você deve. Né? Se você não pode pagar na hora, converse com a pessoa, fala: olha, eu reconheço que eu estou devendo e eu vou acertar com você de tal maneira, eu vou pagar tanto por mês. Enfim, livre-se das dívidas, seja de dinheiro, seja de objetos emprestados. Emprestou e não devolveu? Devolve. Perdão, fala aí, né? A mágoa é uma dívida. Você tem aquela amarra com a pessoa se você não perdoar, né? Se você não acertar. Então, precisa acertar. Se tem aquela dívida, você feriu alguém, ou alguém te feriu, né? Faça a restituição, né, daquilo ali. Eu tenho um amigo, pastor, um homem de Deus, e antes dele se converter, ele era um homicida, um assassino. Ele matou 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas, não me lembro bem, e eram 3, ele tinha 3 processos de homicídio. E ele era traficante, enfim, uma série de coisas, e ele se converteu. Sabe o que ele fez, gente? Ele foi e se entregou para a polícia. Se entregou para a polícia e falou: olha, fui eu que matei fulano, Beltrano, né? O que aconteceu? É lógico, foi julgado, teve a condenação foi bem menor porque ele confessou, foi réu confesso, mas, então aí o milagre já começou a acontecer. Depois, sabe, Deus começou a fazer coisas, gente, coisa extraordinária.
dois fóruns, um fórum, aliás, onde estavam 2 processos dele. Sabe o que aconteceu? Pegou fogo. Os processos foram queimados de uma maneira, né, sobrenatural. Mas ele foi condenado por pegou 14 anos de cadeia. Sabe quantos anos ele acabou cumprindo? 1 ano e meio. Deus operou nesse processo de uma maneira tremenda. Com 1 ano e meio ele estava livre. Nesse 1 ano e meio que ele ficou na cadeia, ele evangelizou centenas de presos. Abriu uma igreja na cadeia, eu vi as fotos. Então, gente, Deus fez, no fim, hoje ele é um pastor, um homem de Deus, lá no Brasil, meu amigo, né? Mostrou fotos, mostrou toda a documentação. Então, não tenha medo. Se você tem que restituir algo, ainda que seja do passado, faça, porque senão se torna uma amarra do inimigo na tua vida. Ponto 5 aí na página 65. Mude o seu estilo de vida se você precisar. Mude, tá? Se a TV for um problema, desligue. Coisas que você assistia, coisas que te amarram, né? Se precisar desligar, desliga. Às vezes é coisa que você, mas não é pecado do futebol. Não, realmente não é. Mas se aquilo amarra teu coração, se o futebol às vezes, né, você não pode viver sem assistir, você não consegue, é algo que atrapalha a sua vida espiritual, aprenda a desligar, né? Ou música, ou um programa, ou enfim, né? Romper com aquilo que é um elo de pecado, tá? Se um conhecido estiver tentando atraí-lo para o pecado, pare de passar tempo com ele. É uma pessoa que se afasta daquela pessoa. É a pessoa que te induz ao pecado, se afaste. Às vezes a pessoa fala, mas se eu tenho Jesus, eu consigo vencer. Se for assim, se você realmente consegue vencer, aleluia, amém. Agora, existem muitas coisas que são uma tentação, coisas que você fica brincando com fogo, como se diz, né? Olha aqui o ponto C, mude os maus hábitos que você possa ter, fofoca, mentira, vícios, literatura que não edifica, pensamentos imorais, né? É uma batalha, gente, para romper. 1.6, se você cair, confesse o seu pecado. Saiba isso, nós nos convertemos, temos a libertação, mas não significa que não vamos mais pecar. Nós vamos buscar a santidade e a perfeição. Mas, né, a Bíblia fala, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, 8 ali. Então, nós pecamos. Às vezes, todos os dias, né? Pecamos aqui e ali, às vezes a carne prevalece. O que você tem que fazer? Confessar. Imediatamente, rapidamente, né? Confessar, fechar a brecha. Se você precisa de ajuda numa área, procure a tua cobertura espiritual, né? Peça oração, fala, olha, eu preciso de oração porque eu tenho essa fraqueza na minha vida, ora por mim, me cobre, né? Me ajuda. E você vai receber ajuda. 1.7, tome a autoridade sobre os espíritos que estiverem importunando e mande-os embora em nome de Jesus. Exerce a tua autoridade, irmão. Você tem autoridade. Autoridade não é só para o pastor, não é só para quem tem um cargo, um título, é para todo aquele que crê. Você crê, então você tem autoridade, você pode falar, Satanás saia, espírito maligno saia, em nome de Jesus. A autoridade está em Jesus, no nome de Jesus, e você pode usar. 1.8, aprenda como combater a tentação. Quando estiver sendo tentado, peça ajuda ao pastor, como já falamos, ore fervorosamente e ordene contra o inimigo, cante músicas de louvor, de guerra espiritual, né? A música tem um poder muito grande, leia a Bíblia em voz alta, desfaça-se de todo ponto de contato com a feitiçaria, idolatria, né? Aquilo que falamos, você tem lá um objeto lá que era da sua época que mexia com feitiçaria, com idolatria, né? Joga fora imagens, mas é uma lembrança só, joga fora, você não precisa disso para viver livre, né? Se há um presente que você ganhou de repente, você sabe que aquilo ali é de uma origem maligna, né? É algo que não te faz bem, de repente, às vezes é uma coisa, um quadro, um exemplo, né? Tô dando, mas é algo que aquilo não te faz bem, aquilo você sabe que ali tem alguma coisa negativa, você já orou e não continua sentindo mal, joga fora, tá? Não dá para outro não, joga fora, tá? Libertação e guerra espiritual, no fim da página 65 aí. Princípios para a batalha. Reconheça as autoridades ministeriais na igreja.
Estar submisso ao Senhor nos leva a triunfar no confronto com o inimigo. Confiar na própria capacidade e força conduzem à derrota, induzem o homem a espíritos de engano, levando a posições extremas e radicais, ou até mesmo a decepções em relação à palavra de Deus por não ter conseguido vitória. Muitos ministérios acabam assim. Então, sempre, irmão, esteja submisso, sempre, consciente. Ninguém tem autoridade se não for submisso. Uma autoridade, por exemplo, das Forças Armadas, do Exército, um sargento, ele tem aquela autoridade sobre os soldados, os cabos, porque ele está submisso ao tenente. Se ele sair, se desligar do exército e querer comandar aqueles soldados, os soldados não têm nenhuma obrigação de obedecê-lo, porque ele não representa mais nenhuma autoridade. E é assim na igreja, né? Nós estamos debaixo de uma autoridade apostólica, estamos abaixo da autoridade do apóstolo César Augusto, da bispa Rúbia, né? Os bispos, os pastores e toda a liderança, presbíteros. A importância de nós entendermos. Mas eu acho que eu deveria ter uma patente maior. Espera no Senhor, o Senhor vai dar na hora certa. Irmãos, e Deus não tem essa questão de patente. Para Deus, todos nós somos iguais, mas a atitude de submissão nessa organização que Deus estabelece na igreja, ela nos abençoa. Deus usa essa hierarquia, tá certo? Então, se submeta, tá? Que na hora certa, como diz a palavra, sujeitai-vos para que a seu tempo ele vos exalte. Deus tem o tempo dele de te exaltar, tá certo? E não estou nem aqui dizendo que o fato de você ter um cargo significa que você é exaltado. Não. Né? Exaltado diz que o Senhor olha o coração. Eu posso ter uma alta posição de hierarquia dentro da estrutura. Se eu não tiver um coração para Deus, se eu não tiver uma atitude certa diante de Deus, não vale nada. Ponto 2.2, página 66. Ser um ministério do Senhor. Se alguém não é um ministério reconhecido na igreja do Senhor, não deve confrontar os princípios das trevas, pois Satanás sabe o valor que Deus dá às autoridades constituídas por ele. A igreja coletivamente triunfa sobre as trevas. Também os que estão revestidos da autoridade do Senhor, sendo legítimos representantes do Senhor, os poderes das trevas não podem lhes resistir. Se a pessoa não estiver vinculada na igreja, se a pessoa não estiver sob autoridade, né, e buscando crescer no Senhor, mas eu não tenho um cargo ainda, não tem problema. Não fala, Marcos 16, olha o que diz aí, o texto que está escrito aí. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, é para aquele que crê, tá? Agora, aquele que crê, ele está, né, na autoridade do Senhor. A autoridade é para aquele que crê, e que está exercendo essa autoridade no corpo de Cristo. Inclusive, irmão, muito cuidado, viu? Quem você ouve. Existem muitas pessoas, às vezes, que estão aí reivindicando uma autoridade e não tem nenhum compromisso até com o corpo de Cristo. Hoje, com a questão da internet, eu tenho visto tantas pessoas na internet aí gravando vídeo, dando profecia, dando palavra, e as pessoas às vezes ficam lá ouvindo, ficam clicando, ficam ali acreditando, divulgando até aquele vídeo. Você sabe quem é aquela pessoa? Você sabe se aquela pessoa ela tem um compromisso com uma igreja, ela está debaixo de uma liderança, ela é fiel? Cuidado! O próprio Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos profetizarão em meu nome, né? E não vão entrar nem no reino, não vão nem para o céu. Então, cuidado, viu, irmão? Muito cuidado, tá? Esteja vinculado à igreja Fonte da Vida. Ouça os profetas que você conhece. Ouça, né, os pastores, ou aqueles que são da tua igreja, aquelas pessoas que, claro, não só, claro que, né, o reino de Deus não é só a Fonte da Vida, existem outros ministérios, claro, mas você realmente conhece, você conhece o caráter, né? Tem pessoas que não estão aí, tem nome, até tem fama, mas
nem a sua família eles estão cuidando direito. E aí muitos ficam ouvindo. Então, cuidado, qualquer coisa pergunta pra gente. Fala, né, bispo, bispa, conhece esse ministério, conhece esse pastor, né? Posso ouvir, acha que é bom, viu? É sempre seguro isso. 2.3, estar em unidade com o corpo de Cristo. Para confrontar os príncipes demoníacos, né, é necessário estar em unidade com a igreja, que é aquela que possui a autoridade do Senhor. A igreja dá cobertura, proteção e força essenciais para a vitória. Está aí o texto de Mateus, capítulo 18, né, que fala sobre o poder da igreja. Capítulo 18, versículos 17 até o 20, que fala sobre a autoridade da igreja, né? Diz assim: se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, isso será feito. De qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja representa o Senhor. Então, né, diz aqui, quando tiver 2 ou 3, eu estou ali. Então esteja sempre debaixo da proteção da igreja. Nunca se ache bom demais para não precisar da igreja, não precisar dos irmãos. Ok? A proteção em jejum e oração da comunidade local para com a liderança é essencial na guerra que estiver sendo travada, né? É a liderança. Nós precisamos também da cobertura dos irmãos, da oração, do jejum. 2.4, ministrar ao Senhor juntos. Ministrar ao Senhor em favor de um bem específico nos levará a encontrarmos os meios que o Senhor tem para que possamos atingi-los. Quando intercedemos juntos, temos mais força e as potestades são destruídas. Divergências quanto aos meios de se atingir certos alvos não devem ser empecilhos à intercessão juntos. Na oração concordada, há força e autoridade para derrotar as trevas. Ministrar juntos ao Senhor traz a voz de Deus a nós, libera sua palavra com mais frequência e com essa palavra em nossos lábios iremos prevalecer. A unidade, estar junto com a igreja, com os irmãos, traz proteção, traz força na batalha. Nunca guerreie sozinho. E aqui fala uma coisa interessante, as diferenças. Irmãos, diferença, se você for procurar uma igreja, um grupo, se relacionar com pessoas que pensem 100% igual você, que concordem com tudo que você concorda, que não discordem nada, que tenham a maneira de enxergar, de ver, de interpretar as coisas igualzinho você, mas nem seu cônjuge vai ficar com você, viu? Você vai ter que abrir uma igreja só para você. Então, as diferenças existem. Todo ser humano é diferente, tem um pensamento diferente, numa área acha diferente, acha aquilo. Muitas divisões têm acontecido nas igrejas por causa de bobagem, porque um pensa diferente do outro, porque um dia lá teve uma discordância, porque eu não concordo com essa visão, eu não concordo. Detalhes pequenos, não são fundamentos da fé. Então, não deixe essas barreiras roubar a unidade, a força, a cobertura que existe na igreja para a tua vida. Pois bem, a partir da página 67, tem aí algumas perguntas e respostas. Essas perguntas foram feitas por pessoas, né, frequentemente, principalmente na questão da libertação, da expulsão de demônios. Isso é, quando você vai expulsar um demônio, né, quando nós vamos expulsar demônios, tem algumas perguntas aqui e muitas respostas que esclarecem essas situações. Primeiro aí, na página 67, 3.1. Que cuidados devem ser tomados na hora de expulsar demônios? Primeiro, não orar de olhos fechados com a pessoa suspeita de possessão. Porque o demônio está ali no corpo dela e muitas vezes esse demônio se manifesta com movimentos violentos.
tá certo? Então, cuidar, você fecha o olho e de repente o demônio pode te atingir, tentar te ferir fisicamente, né? Dar um murro, né? Então, fique atento. E também, não só para isso, para que você possa observar os sinais, o que o demônio está fazendo naquela pessoa, os movimentos, as atitudes, as reações. Então, quando você vai expulsar um demônio, ore de olhos abertos, tá certo? Se possível, não orar sozinho com a pessoa suspeita de possessão. Deve sempre ser 2 ou mais. O próprio Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele não mandou de 2 em 2. Por quê? Por essa questão da concordância que nós falamos, pela questão da unidade, da proteção. A Bíblia fala, é melhor serem 2 do que 1, porque sempre existe uma ministração muito melhor em 2, uma proteção, um cuidado, né? Ponto C, quando o Espírito se manifestar, diga que ele está amarrado no nome de Jesus, né? Procura ordenar, fala, você está amarrado em nome de Jesus. Ordenar com fé e crer que naquele momento anjos do Senhor vão amarrar aquele demônio. Às vezes acontece até fisicamente, a pessoa bota às vezes a mão para trás, fica numa postura de como se alguém tivesse amarrado mesmo. Por quê? Porque acontece aquilo, justamente para evitar, né, reação. O demônio é sujo, ele às vezes tenta se debater, tenta fazer um espetáculo em torno dele, tenta agredir, às vezes, se não é a pessoa que está ali agindo, expulsando, tenta agredir outros, tá? Então, fale em nome de Jesus, Satanás, você está amarrado, demônio, você está amarrado. Ponto D, não se intimide com o que o Espírito fala, pois ele sempre diz, não tenha medo, o diabo vira você vai expulsar, muitas vezes ele fala, eu vou te matar, né, aquela voz grossa, né, o demônio usa, essa pessoa é minha, eu não vou sair, dá risada, né, ela tem um pacto comigo, olha aí, tem várias frases, né, eu não vou sair pronto, eu vou, mas eu volto, né, você não vai falar, eu não vou sair, dar risada na tua cara, você não vai conseguir me expulsar, vamos ver se você tem força, eu vou jogar os problemas dela para você. Não tenha medo, é ameaça, mas nós estamos sobre a palavra, e a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. E nenhuma ameaça maligna vai prevalecer sobre a nossa vida. 3.2, outra pergunta. Por que algumas pessoas que demoram mais para ficar libertas? São diversas possibilidades. Por exemplo, ponto A aí. As pessoas de quem expulsamos o espírito maligno delas não firmam um compromisso sério com o Senhor Jesus. Assim, em breve, o espírito maligno retorna para aquela casa. Aliás, a palavra de Deus fala, né, lá em Lucas, capítulo, se eu não me engano, capítulo 12 ali, fala que o demônio, se ele sai, a pessoa não deixa a casa vazia, isso é, se a pessoa não aceita Jesus, não enche a vida dela de Deus, o demônio volta e traz mais 7 pior do que ele, né? Então, isso eu vou até falar o texto aqui, interessante que na minha leitura bíblica hoje ainda eu li esse texto, tá aqui, pronto, Lucas 11, versículo 24 a 26 fala, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia e ornamentada, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Por isso é muito importante que a pessoa que recebe a ministração de libertação, da qual saem os demônios, ela imediatamente aceite Jesus, receba Jesus de todo o coração e comece a viver com Jesus, para que a casa dela fique cheia. Daí se o diabo voltar, né, aqueles demônios que saiu, tentar voltar, vir circundar a vida dela para ver como é que tá, vai ver que a casa dela tá arrumadinha, mas tem dono, Jesus está lá. E ele não pode fazer nada. Agora, se o demônio saiu, a pessoa não assume um compromisso com Jesus, é isso que acontece muito, a pessoa ela é liberta, mas dela se vê liberta, ela volta para o pecado, ela não aceita Jesus, não quer compromisso com Jesus. O demônio volta ali e diz a Bíblia, Jesus está falando aqui, que ele chama mais 7, pior do que ele. Fala, vem cá, a casa está aqui, tem uma casa boa para vocês aqui. E os demônios vêm e entram, em vez de 1 passa a ser 8, né? Porque volta aquele 1 e mais 7.
então se torna muito pior a pessoa. Isso que muitas vezes acontece, né? Ponto B. Infelizmente, há pessoas que não querem ficar livres. Tem pessoas assim, que expulsa os demônios, mas ela não quer, ela gosta daquela vida de pecado. Então, tem casos assim também, tá? Existem pessoas, às vezes que você vai expulsar o demônio, vai expulsar, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer. Se a pessoa não quiser, meu irmão, eu posso querer. Jesus respeita. Jesus fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Quer dizer, Jesus só entra no coração que deixar. Se Jesus faz assim, quem sou eu para violentar a vontade da pessoa? Tem pessoa que não quer. A pessoa está endemoniada, ela está cheia de demônio, mas ela não quer mudar de vida. Enquanto ela não se arrepender, não quiser mudar de vida, não vai adiantar. Ponto C. Há outras pessoas que têm brechas sérias em suas vidas e não querem fechá-las. Né? A pessoa até quer a libertação, mas não quer largar o pecado. Né? E daí a pessoa recebe a libertação, o demônio sai, mas a pessoa volta para o pecado porque ela gosta daquele pecado. Então o demônio vai voltar, a brecha está aberta ali na vida daquela pessoa. Tá? Página 68, ponto D. Há pessoas que um dia fizeram um trabalho de macumba para elas mesmas, e esses trabalhos nunca foram desfeitos. Então é preciso que aquela pessoa desfaça aquele trabalho. Ela fez um trabalho lá na encruzilhada, lá no terreiro, é importante ela orar, né? Por isso que é bom instruir a pessoa de quem se expulsou o demônio, conversar e falar para ela, instruí-la no sentido dela rejeitar, ela desfazer, falar em nome de Jesus, eu não aceito, eu não tenho mais qualquer compromisso, eu me arrependo do que eu fiz, eu não tenho mais qualquer compromisso com aquele pacto. Ponto E. Há pessoas que fizeram pactos com malignos, os quais não foram quebrados. Então, mesma coisa, desfazer em voz alta, orar e rejeitar, desfazer aquilo ali. A pessoa assumir a autoridade. 3.3. Por que há demônios que demoram mais a sair do que outros? Porque eles sempre se fazem de difíceis e querem nos vencer pelo cansaço. Ele é resistente. Se o diabo tem uma virtude, é persistência, resistência. Fez mais do que a gente, viu? Então, aí diz, o demônio quando se manifesta, ele já vem vencido e ele sabe disso. Assim, ele quer resistir para que pensemos que não podemos expulsá-lo e que não temos autoridade sobre ele. Então, às vezes, quer vencer você pelo cansaço. Sabe, criança, né? Como criança, por exemplo, que você fala não, né, para uma coisa errada que ele quer, e daí ela chora, ela faz birra, se você não permanecer firme, ela vai fazer a birra ali e você acaba fazendo o que ela quer. Né? O que acontece? O erro prevaleceu. Com o diabo é assim também. Então, nós temos que ser mais persistentes, que se ele falar não, se ele resistir, nós vamos continuar firmes ali, repreendendo, expulsando, né? E quem vai se ferir, coitado, é ele. Muitas vezes a pessoa tem dentro dela uma legião. Então expulsamos um e logo vem outro. O seguinte, e ficamos confusos, pensando ser o mesmo espírito. Outras vezes, quando o demônio demora muito a sair, com certeza tem um orixá por detrás dele, escondido, por isso ele é fortalecido. Desse modo, devemos expulsar o demônio, chamar o cabeça, que é o orixá-chefe, ordenar que ele desfaça os pactos que a pessoa fez com ele e então se enfraquece. Conseguimos dessa forma expulsar com facilidade tanto o orixá quanto os que estiverem ali com ele e a pessoa se liberta. Né? O que acontece? O que está falando aí? Muitas vezes a pessoa tem vários demônios, né, nela. Jesus não expulsou daquele um lá que falou que o nome dele era Legião, porque tinha muitos, tinha uma legião, tinha milhares talvez de demônios numa pessoa, gente, impressionante, né? Então às vezes a pessoa tem, como falamos aqui, tem 8, porque saiu um, voltou com mais 7, às vezes a pessoa tem 10, tem 15, tem muitos que a história dela ela foi se endemoniando, né? Ela foi se enchendo de demônio. E você expulsa um, vem outro, você expulsa. Então tem que expulsar um por um. E por vezes, vejam bem, os demônios eles têm uma hierarquia. E às vezes você está expulsando um demônio e tem um demônio que tem autoridade sobre aqueles demônios dentro daquela pessoa, o que chama de orixá, um chefe, né? Então,
uma estratégia. O Espírito de Deus vai te revelar na hora ali. O Espírito Santo vai mostrar para você. Você fala, eu ordeno agora que o cabeça se manifeste. Eu ordeno agora que o chefe, o orixá se manifeste agora. Vem aqui. Né? Você chama e ele vai se manifestar ali pela autoridade do Senhor Jesus. Daí você vai expulsar aquele chefe. Fala, você sai e leve todos os seus comandados. Leva tudo que você colocou aí. E ele vai sair e vai levar aqueles que são deles. Então, o Espírito Santo vai te dar estratégia. Nós não temos aqui, essa não é uma aula específica para falarmos tudo sobre isso. Vai ter outras aulas que vai falar, ou você pode nos procurar pessoalmente e perguntar. Nós estamos aqui dando alguns relances sobre isso. Né? Você pode ler o livro do apóstolo César, 10 Passos para Vencer o Mal, é muito interessante. O livro Guerra Espiritual, o livro também, me foge agora o nome do livro, né? Confronto Espiritual, enfim, tem ali 3 ou 4 livros do apóstolo César que são indicados, que nós indicamos sobre libertação. Né? Ponto 4. Como quebrar um pacto na vida de um possesso? 4.1. Devemos ordenar aos espíritos que já estão manifestos que saiam da pessoa, né? Por exemplo, Exu Caveira, das trevas, Lúcifer. Às vezes o demônio ali vai falar o nome, né? A gente não aconselha você ficar batendo papo com o demônio, não. Expulsa em nome de Jesus, ordena que saia. Agora, existem às vezes alguns momentos em que existe ali né, como Jesus fez, qual é o teu nome? Legião. Você pode de repente chamar aquele demônio, o Espírito revela o nome, né? E você vai chamando, manifesta-te, Exu Caveira, Pombagira, Preto Velho, e você chama e expulsa pelo nome. Tem um poder muito grande quando você declara, né, chama pelo nome e em nome de Jesus você expulsa. 4.2, logo em seguida devemos chamar o cabeça, o orixá, para que se manifeste como falamos, né? Então devemos ordenar que ele fale a respeito dos pactos que a pessoa tem com ele. Isso volta a falar em situações específicas. E se você não tem a prática nessa área, não entre nisso aqui. Né? Não comece a querer conversar e não acredite em tudo que o demônio fala, não, porque ele é o pai da mentira. Tá certo? Ordena, expulsa em nome de Jesus e ele vai sair. Né? Mas você pode, assim, de repente o Espírito Santo te leva. Né? Às vezes o demônio não está saindo porque tem ali, ele fez um trabalho ali, né? Com elementos, como diz aí no ponto 4, né? Perguntar os elementos que foram usados, né, na hora do pacto, enfim, né? E o demônio ali vai falar desses elementos e você vai desfazendo, né? E vai levando a pessoa a desfazer, a rejeitar aquilo ali em nome de Jesus. Não existe uma regra, né? Não existe uma regra que sirva para todos os casos. O Espírito Santo vai te conduzir, vai te levar. O que é importante você saber é que no nome de Jesus você pode ordenar e expulsar os demônios e eles vão sair. Ok? Se você quer saber mais alguns detalhes, quer conversar com mais calma, você pode nos procurar, né? Nós podemos te ajudar, te instruir. Volto a falar, não procure aprender com qualquer um, viu? Não vai lá na internet procurando ouvir qualquer pessoa. Fulano contou a história que ele foi no inferno, que ele conversou com o diabo. Porque tal demônio revelou para tal pessoa, não sei quem escreveu um livro. Cuidado, porque tem muita fantasia, tem muita mentira, tem muito engano do diabo. O diabo é o pai da mentira. E tem muitos aí, né, com ministérios, em nome de ministérios, com título de pastor, de isso, de aquilo, e falando às vezes bobagem, muitas vezes falando coisas que não são verdade. A nossa igreja, a Igreja Fonte da Vida, é uma igreja que tem história e autoridade e libertação. O apóstolo César Augusto, o primeiro livro no Brasil que eu vi
sobre guerra espiritual foi escrito pelo apóstolo César Augusto antes dos anos 80, comecinho dos anos 80, fim dos anos 70, chamado Guerra Espiritual, que temos até hoje. Então, é uma igreja que tem maturidade, conhecimento, história e credibilidade para falar sobre isso. Então procure a gente, procure conhecer o nosso material nessa área, né? E Deus vai te abençoar, vai te usar muito. Ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A semana que vem nós vamos fazer, eu creio que é a última aula, talvez. É uma aula de perguntas, não sei se vai ser possível fazermos tudo de uma vez, mas nós vamos estudar a lição Um Novo Estilo de Vida com Cristo na próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa abençoar e levar-nos a praticar essa autoridade, essas palavras, essa aula, Deus, e exercermos a vitória e a autoridade que temos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada filho teu que ouviu essa aula. Amém. Deus abençoe, irmão. Até a próxima aula em nome de Jesus.